Boa noite a todos. Que a luz do nosso amado Mestre Jesus possa nos envolver a todos e que as palavras do Evangelho dele que vamos escutar possam, entrando pelas nossas mentes, alcançar e permanecer em nossos corações. Para que quando nós estivermos fora na nossa luta diária, nós possamos fazer uso delas. E essa noite, viemos conversar um pouco, por meios diferentes, dada a situação, que, como dizem alguns, é o nosso novo normal. Nós precisamos sim nos adaptar a tudo que vem, pois a nossa vida passageira é entremeada de muitas coisas, muitas ocorrências, e aqueles que querem evoluir não podem parar no tempo, pois são chegados os tempos. São chegados os tempos de nós finalmente nos reconhecermos como filhos do Criador, espíritos imortais rumo à evolução para espíritos puros. Uma estrada íngreme, uma estrada difícil, de muita renúncia, de muito sacrifício para aqueles que estão querendo caminhar por ela, para aqueles que estão buscando a felicidade prometida por Jesus, não neste mundo, mas, com certeza, para cada um de nós, para todos nós. E ainda, nesse nosso período evolutivo, nessa atual situação, temos ainda muitas coisas para aprender, temos ainda muitas coisas para refletir, e o aprendizado, a reflexão, ela não é fácil. Ela não vem de forma suave. Para evoluir, depende do nosso sacrifício, de muitas coisas, principalmente do nosso orgulho e egoísmo, que não tem lugar nas moradas felizes do Pai. E aí nós vamos aprendendo de pouquinho em pouquinho com a nossa amada doutrina, que praticamente nos desenha o caminho que Jesus nos mostrou há 2000 anos atrás. Hoje, então, nós falamos sobre a caridade, mas a verdadeira caridade que não serve de fama para ninguém. Aquela que, quando a mão direita dá, a esquerda não sabe, que está no capítulo 13, item 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os benefícios pagos com a ingratidão. Para nossa evolução, como a fama, o poder, o dinheiro, tudo que é material não nos importa, a não ser como instrumento, como meio, daí nós já tiramos um ponto de reflexão. Se nós colocamos os valores da nossa vida em algum destes pontos, já estamos equivocados. Como exemplo, Públio Lentulus, lá há 2000 anos, à época de Jesus, era ali um senador famoso e rico, e no entanto, quem alçou o voo às esferas espirituais maiores foi a sua esposa, dona de casa. Todos os grandes benfeitores que estiveram por este mundo se vestiram de macacões, de uniformes humildes, de roupas humildes, e não de púrpura ou ouro. Por aí a gente já vai pensando. E nós que estamos ainda aprendendo o que é caridade, né? O que é amar ao próximo como a si mesmo, como Jesus nos ensinou, de pouquinho em pouquinho vamos aprendendo que quando a gente pratica a caridade, a mão esquerda não pode saber o que a direita fez. Que não devemos fazer qualquer coisa que seja esperando um retorno, um agradecimento ou o que quer que seja. É o ato pelo ato, que os espíritos superiores já definem a sua felicidade por eles. A felicidade deles está em justamente praticar o ato, ajudar. Porque quem evolui
somos nós, individualmente, cada um segundo as suas obras. Então não interessa para a gente, quando a gente faz a caridade, a resposta do outro, porque a resposta do outro é obra do outro, não nós. Temos que prestar atenção então no que nós fazemos. Então nos pergunta aqui no Evangelho: que dirá daqueles que, por não receber agradecimentos dos benefícios que ele semeia, que ele produz, que ele pratica, resolve parar de fazer o bem para não topar com ingratos? Claro que julgar não é primeiro nosso objetivo, né? Jesus já disse que não julgueis para não ser julgados. Quem que a gente pode julgar então, no caso? Nós mesmos, né? Se nós estamos fazendo um benefício esperando que o outro agradeça, como diz o Evangelho, aí já está a nossa recompensa, né? Onde a gente colocou o valor? Porque qual foi o objetivo que nós tínhamos quando a gente praticou aquele benefício? Que não pode ser chamado de caridade, porque a caridade não tem interesse nenhum. A caridade é por si só o bem. Então, qual era o nosso objetivo como praticamos aquele bem? Nosso objetivo era alçar voo às esferas maiores? Ou, como tudo, nós temos um modo de lidar com as coisas que acaba sendo igual às anteriores. Muda uma coisa e a gente transforma ela do mesmo jeito. Então a gente agora, com os livros que nos falam da vida futura, né, que nos falam da vida espiritual, tipo Nosso Lar, que nos fala dos bônus horas, em vez da gente pegar isso como uma coisa boa, né, que se a gente se esforçar, né, vai ser um bem para nós, a gente pega isso como uma recompensa. Então eu falo, vou fazer o bem, porque se eu fizer isso daí, né, eu vou ganhar bônus horas. Se a gente pensa assim, a gente já não está esperando uma gratificação? A gente já não está esperando um retorno daquilo que a gente está fazendo? Quando a gente faz o bem para alguém, o nosso objetivo é realmente ajudar aquele que está sendo, né, o necessitado no momento, né? E sem julgar quem quer que seja, né? Simplesmente fazer o bem, pelo prazer de ser útil. É como o semeador, que semeia e vai. Ele não semeia e fica esperando que o fruto nasça, né? E pode até não nascer, né? Fica esperando a plantinha nascer e dar fruto, porque se não nasceu, né, é ingrato. Então nós temos que começar a refletir sobre nós, nas duas partes nesta pergunta. Se nós fazemos o benefício, qual o nosso objetivo quando fizemos? Acredito que no nosso patamar evolutivo é a prática para a gente continue fazendo isso, e isso se torne uma coisa normal, faça parte de nós fazer a caridade, porque a gente ainda está aprendendo, ainda não é fácil para a gente fazer caridade, né? A gente pratica o assistencialismo, isso a gente já conhece, mas a caridade ainda, muitos de nós ainda não têm essa capacidade. Então nós temos que buscar a prática, mas buscar a prática, mesmo que ainda não seja caridade, é a prática que a gente está querendo ali, que a gente consiga fazer aquilo sempre. O objetivo não pode ser que o outro nos agradeça, ou que o outro nos coloque em evidência do que a gente está fazendo. Nos colocando no outro lado da moeda, que é se colocar no lugar do necessitado, a empatia, se nós formos os ingratos. E se a gente refletir na nossa vida atual, nesta encarnação, nós nos depararemos com inúmeras e inúmeras ocasiões em que o ingrato fomos nós. Por exemplo, um caso de uma pessoa que já adulta diz que tem trauma porque a mãe, quando ela era adolescente, falou uma frase que a perturbou e aquilo nunca saiu da cabeça dela, e ela foi infeliz e tinha problemas por causa daquilo. E todas as vezes que a mãe a abençoou, todas as vezes que a mãe cuidou dela, que a mãe fez benefícios para ela, não lembra. Disso não lembra. Por quê? Porque nós temos o vício
de registrar apenas as coisas ruins. E se a gente fizer uma lista de tudo que a gente recebeu, de bom e de ruim, se a gente lembrar, esse é o problema. A lista do bem vai ser muito maior do que aquela lista do que veio de ruim. Mas o problema é que a gente fica ali fixado nas coisas ruins. E como Maria disse para Chico Xavier, tudo passa. Essa vida tão efêmera, tão curta, a época agora nos diz isso, nos atesta agora. Todo mundo está sentindo, porque não é difícil você conhecer agora quem já não perdeu um ente querido, quem já não perdeu um amigo, um colega, um vizinho, um outro parente, ou que não tenha perdido, não tenha voltado à pátria espiritual, mas que esteja com muitos problemas, com uma situação de vida muito difícil. Por aí a gente vê quão efêmera é a nossa vida. E aí a gente tem que se perguntar ainda mais uma vez: o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu objetivo real? Por que tudo isso? Por que nós estamos passando por tudo isso? E aí tentarmos, como os trabalhadores de última hora, nos diz a parábola no Evangelho também, correr atrás do prejuízo enquanto nós ainda estamos aqui. Porque depois que a gente já tiver ido, a nossa oportunidade de prática, de praticar ali o bem, já passou. Nós vamos ter que esperar a próxima, sabe-se quando e onde. Mas nós ainda estamos aqui. E se nós ainda estamos aqui, ainda temos tempo. E se nós estamos aqui já, na doutrina espírita tão esclarecedora, que nos diz para agarrarmos essa oportunidade de evolução, nós precisamos pegar essas lições que a gente aprende aqui sempre na casa espírita e realmente fazer dela o exercício diário de caridade, de transformar os nossos vícios em virtudes, de realmente transformarmos a nós mesmos, enquanto ainda estamos aqui, sem cogitar se o outro está fazendo ou deixando de fazer, pois Jesus disse, repetindo agora, a cada um segundo as suas obras. E nesse pouco tempo que nós estamos aqui, na carne, mergulhados, com o esquecimento temporário da nossa vida de espírito imortal, ficamos sem a ideia de quanto trabalho, de quanto Deus nos ajudou nessa nossa encarnação, nesse nosso programa de vida, de reencarnação, com tantas e tantas ligações com outros espíritos, para estarmos aqui com as melhores oportunidades de corrigir os nossos erros anteriores e de conquistarmos novas virtudes e sairmos desta encarnação vitoriosos naqueles objetivos que nós prometemos cumprir quando estávamos para voltar para cá. Mas aqui no esquecimento, nos deixamos levar por tantas coisas que quando a gente olha para trás, quando não dá mais tempo, é que a gente olha para trás e vê quanto tempo eu perdi com coisas que não vão me trazer bem nenhum, com instrumentos, com ferramentas. E onde está o maior valor das coisas que agora a gente está vendo, que é nas nossas relações interpessoais, que é o que nos dói mais agora, depois que a gente perde, tantos e tantos estão sentindo. É tanto, que a gente já todo mundo está praticamente na mesma situação, de dor, de pesar, e a gente vai vendo que todo mundo é igual. E pior, nós temos, graças a Deus, por estarmos aqui, um entendimento razoável, uma compreensão melhor, para que passemos por isso com fé, com esperança, esperando no bem,
mesmo que ainda não sejamos perfeitos, que sabemos que ainda falta muito, mas nós temos a fé, nós temos os ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita, para nos consolar os corações, para nos confortar. E ainda nos doemos daqueles que, na ignorância, ainda se desesperam e sofrem muito mais. Aqueles que não divisam ainda a sua vida de espírito imortal, julgando que o que importa é a vida material. A vida material que de um segundo para o outro pode deixar de existir. Então aquele personagem que nós assumimos a cada encarnação termina, a sua interpretação, e tudo que ele tinha, dinheiro, bens, fama, poder, se acabou junto com seu personagem. Restou então os frutos de toda a sua interpretação naquela encarnação. Nós que já somos espíritas, que já estamos aqui, pelo menos com o objetivo de ser feliz, de buscar realmente a nossa evolução, a nossa transformação. Precisamos então pegar as lições do Evangelho e realmente praticá-las com atenção e com o coração. Fazer o bem que nós pudermos, seja qual for, principalmente aquele que não necessita do dinheiro, que não necessita da matéria. A palavra de consolação, o carinho, o ombro amigo, sem esperar que nos digam sequer obrigado. Mesmo que a pessoa não diga, ou mesmo que a pessoa nos escurrace, não aceite o que nós estamos dizendo, o que nós estamos querendo passar para ela, é como as crianças nossas, nossos filhos. Se a gente der a base para eles, plantar a sementinha quando eles estão pequenos, mesmo que eles busquem outros rumos mais velhos, aquela sementinha ela vai produzir um dia, porque ela está lá. Então, mesmo que tenham sido ingratos com o nosso trabalho, a sementinha está lá, porque um dia ele vai ter que olhar para trás para ver o resultado da interpretação daquele personagem dele nesta matéria, e ele vai ver ali que ele foi ingrato, e aquilo pode se transformar num bom fruto, porque aí ele pode querer procurar a sua própria evolução, pode finalmente querer acordar. Então, nenhum ato feito para o bem se perde. Eles são aproveitados na hora que estiverem maduros. Deus sabe a hora de cada um. E a nós não cabe perguntar. A nós cabe cumprir a tarefa que nós nos propusemos antes de vir para cá, como um bom trabalhador. Cumprir e seguir, sabendo que para a gente terminar realmente a tarefa, nós não podemos desistir jamais. As pedras no caminho vão aparecer sempre, porque aqui nós estamos em evolução. Percalços, pedras, desentendimentos e tantas outras situações, justamente para nos provar, para que a gente se fortaleça, porque é só na prova que a gente consegue medir, inclusive, a nossa própria força, a nossa própria fé. Na certeza de que quando a gente retornar, nós, pelo menos, não deixamos a tarefa de lado, não deixamos o nosso serviço por fazer, mesmo achando que não conseguimos alcançar os objetivos que nós esperamos, não Deus, porque Deus sabe exatamente quem cada um é, né? E o que ele precisa, onde e quando ele vai chegar. O nosso trabalho então é realmente seguir sempre trabalhando, auxiliando, tendo fé, coragem, persistência. Isso nos torna cada vez mais fortes. E quando as pessoas que nos acompanham, que convivem conosco,
começam a perceber essa mudança de atitude, nós aí também já estamos ajudando através dos exemplos como Jesus nos ensinou. Porque vendo a nossa mudança, as pessoas também param para pensar: por que eu me desespero tanto e na mesma situação aquela pessoa não? Então o nosso agir é muito importante. E nós que já temos esse aprendizado, que sabemos que Jesus está conosco, que Deus é que comanda tudo, e tudo que Ele faz é para o nosso bem, não podemos desistir jamais das nossas tarefas. E nem devemos olhar para trás. Vamos fazer o bem e seguir. Semear como bom semeador. A nossa colheita virá conforme nós trabalhamos, direito ou não. E isso lá para frente, um dia. Só de fazer o bem, sem o interesse, só em pensar em ajudar aquela pessoa, para que ela possa ser pelo menos um pouquinho mais feliz, ser um pouquinho mais confortada, mais consolada, já traz também um benefício imenso aos nossos corações, consolando também os nossos próprios corações, porque estamos todos aqui, não sabemos onde nós vamos cair lá na frente. Que nós possamos então realmente daqui para frente pegar as lições do Evangelho e não deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro. Que a gente possa realmente praticar aquilo que a gente aprende aqui. Nem que seja só um pedacinho, porque tudo não dá mesmo. Nós temos que nos esforçar por cada pedacinho da nossa vida, que a gente pegue um então e se esforce. E pratique, e persista, e não desista. Porque se nós desistirmos, nós podemos estar desistindo justamente quando falta um passo para terminar. E aí colocamos a perder tudo que já fizemos antes. Que Jesus continue então sendo o nosso guia, nosso modelo, nossa luz, para que aprendamos com Ele assim a também brilhar a nossa luz. Obrigada.